Bom, gente, eu sou a Carol Oliveira, e hoje eu estou aqui com o Chico Amorim, um dos roteiristas de Lucy Creed Vai para Marte, que é um dos filmes que está no nosso livro Brasil Fantástica, né? E é um prazer estar aqui com você, Chico. Bem-vindo. Espero que a gente possa aí trocar bastante figurinhas sobre o filme, as curiosidades, os processos de criação, né, que vai ser muito interessante. Então, agradecer a sua presença aqui e acho que vamos começar, né? Acho que a primeira coisa, assim, que eu estava muito curiosa, né, para perguntar é justamente sobre como que surge a ideia do filme Lucy Creed vai para Marte. Como que começa, né, essa discussão aí entre vocês, roteiristas, enfim, se é uma demanda que chega, se é uma ideia que vocês já tinham há algum tempo e que aí resolveram, enfim, colocar no papel aí para o filme. Oi, Carol. Primeiro, eu quero agradecer esse nosso bate-papo. Eu estou muito feliz que a gente pode estar falando aqui de cinema e principalmente do Lucy Creed Vai para Marte, que foi o meu primeiro filme, longa-metragem, de circuito comercial. Então, é aquele filhinho assim que está no coração e vamos partir para essa viagem, né? Mas entrando aí na sua pergunta, é, geralmente não tem uma regra, né, estabelecida para quando a gente vai criar, né? Mas o Lucy Creed exatamente surgiu de um papo entre o Rodrigo César, que é o diretor, com a Fabiana Carla, que é a protagonista do filme, né? Eles dois estavam. Ele convidou ela para fazer um filme. Ele já tinha uma ideia muito baseada nesse projeto do Mars One, que de levar as pessoas para Marte e que estava bem forte na época. Acho que isso era 2014, 2015, por aí. E aí eles vieram dividir comigo essa ideia, que eu achei maravilhosa, e que de início ia ser uma personagem que iria querer ir para Marte e tal. Eu disse, gente, mas isso é tão fantástico, é tão maravilhoso, que isso só poderia caber para Lucy Creed, que é uma personagem que todo mundo já adora, que a Fabiana tem esse apelo da televisão já no Zorra Total e tal. Então, eu sugeri, eles adoraram a ideia da gente colocar a Lucy Creed, e, e aí a ideia partiu exatamente dessa premissa. Lucy Creed, ela quer ir para Marte. E aí caiu no meu colo, no colo do Cadu Pereira e no colo da Dada Coelho, para a gente pensar. No início era só eu e o Cadu, a gente foi trocando uma figurinha ali e acolá, como a gente poderia fazer essa personagem querer ir para Marte, e como seria esse esqueleto, esse arco do filme. E aí a gente começou a trabalhar primeiro num argumento, né? E esse argumento passou para aprovações, e aí a gente caminhou. Eu não sei se eu estou entrando já em outras perguntas, só respondendo como foi que surgiu aqui a ideia, né? Não, tá ótimo. É de saber, né, que existiu também esses dois lados, né? Não só a ideia do diretor, mas em colaboração com os roteiristas e com a própria Fabiana Carla, né? Porque nas pesquisas que eu fiz, né, para estudar o filme, eu vi que ela cita várias referências, né, de humoristas que ela se baseou ali para o desenvolvimento da Lucy Creed, mas das mulheres da família dela também. Isso eu achei muito interessante. E aí queria que, né, se você tiver esse material, queria que você falasse um pouco como que esse conjunto, né, como que a Lucy Creed é pensada, né? Tudo bem que ela já é uma personagem que existe, mas para o filme existe toda uma adaptação, enfim, para aquele universo, né? E como que vocês, roteiristas, diretor e a própria Fabiana Carla como Lucy Creed, como que vocês moldaram essa personagem, né? Como que se dá a criação dessa mulher, né? Que é maravilhosa, né? Eu adoro Lucy Creed. E ela, enfim, várias lições de vida pra gente nesse filme, né? Isso é muito É. legal. Olha, havia um desafio grande, tanto para a gente da área da criação, quanto para a própria direção do Rodrigo, da Fabiana, que era trazer a Lucy Creed para o cinema, né? Porque é uma outra janela, é uma outra linguagem,
que por mais que seja um filme de comédia, por mais que a personagem tenha um pé ali no folclórico, a ideia era que a gente tivesse o carinho da Lucy Creed que todo mundo conhecia, mas que também trouxesse ali uma realidade, já que a gente ia desvendar onde ela morava, essa família dela e tudo mais, né? Então, eu conheço a Lucy Creed desde que a Lucy Creed nasceu, né? Porque eu sou primo da Fabiana e a gente sempre teve essa brincadeira um com o outro de escrever e ela atuar. E a Lucy Creed sempre estava ali, então assim, para mim era muito interessante fazer isso, porque a embocadura da Lucy Creed, por mais que a Fabiana domine, é ela que vai colocar essa redação final da embocadura da personagem nos diálogos, já ia mais semi-pronto para ela, porque exatamente, eu já sabia como eram algumas palavras que ela dizia, o jeito que ela ia se expressar, como ela ia reagir a determinadas coisas. Então, existia esse desafio da gente não perder. Eu sei que a Fabiana ela colabora demais. Primeiro porque a Fabiana estuda roteiro, a Fabiana tem ela não fica naquele papel só da atriz, ela está ali na área criativa também. E, e a ideia era muito desafiadora, porque a gente acabou trazendo uns sonhos no meio do filme e que ia colocar a Lucy Creed com outras características, né? A Princesa Leia e não sei o quê. E acho que tinha uma preocupação da Fabiana, da Lucy Creed, que ela tem sempre um lencinho, né? Que aquilo não perdesse aquela característica da personagem e que aquilo foi mantido ali, a equipe de arte maravilhosa, né? Mas é muito, muito, muito desafiador, mas ainda bem que não houve uma vamos assim dizer, um impedimento da gente viajar nessas coisas, de trazer ela de Princesa Leia. E a gente continua vendo a Lucy Creed, mesmo ela estando com aquele cabelo e tudo mais e tal. Então, assim, o desafio foi esse, e eu acho que a gente conseguiu, de uma certa forma, manter a Lucy Creed e, ao mesmo tempo, colocá-la no universo audiovisual da telona, né? Legal, legal você ter comentado sobre essa questão da colaboração da Fabiana Carla, porque isso me faz pensar, por exemplo, em como que deve ter sido difícil e ao mesmo tempo super rico, né? Esse processo de colaboração de vocês, principalmente no que se refere às falas, né? Porque a oralidade é uma coisa super importante para a Lucy Creed, né? A forma como ela fala, como ela expõe as ideias dela, como ela dá as lições de moral, como ela ensina. Então, essa parte sonora, né? Houve então essa colaboração? Como é que era isso no roteiro? Havia uma indicação ali do que ela deveria falar, e aí isso na voz da Fabiana Carla, ela já, né, trabalhava aquilo ali em cena. O quanto isso já estava escrito e o quanto também teve dessa colaboração da Fabiana? Olha, a Fabiana, ela é daquela atriz que respeita muito o texto, tá? Então, ela é daquela a atriz que ela pega o texto e ela quer fazer exatamente como está ali. E mais como a personagem é uma personagem dela, né? Então, tudo que ela está ali, a gente escreveu, né, os diálogos, mas com certeza a Fabiana foi colocando ali uns improvisos, foi colocando um tempero a mais, ela foi, se aproveitando do que a gente tinha, nunca retirando, mas sempre acrescentando coisas que faziam com que a personagem ficasse mais próxima dela e mais próxima do real da Lucy Creed, né? Porque por mais que a gente tenha esse contato, essa pesquisa, a gente colocar ali as falas da Lucy Creed, a gente sabe que é uma personagem dela. Então, ela tinha, às vezes, no set, né? Eu não participei do set, mas eu soube que tinham ideias que saíam na hora, muitas vezes, e que aí que o Rodrigo acatava, né, porque é isso, acaba que o roteiro, ele é um projeto, né, eu sempre digo, né, ele é um projeto e que ele deixa de ser nosso quando a gente entrega para a equipe, quando ele começa a produzir, ele passa a ser do diretor, passa a ser dos atores, passa a ser da equipe em geral. Então, todo mundo está em prol daquilo. E aí, quando você se apropria, né? Quando você tem uma história legal, que você gosta do que está fazendo, eu acho que
porque é normal surgir assim novas ideias, surgir um caco aqui, surgir uma piada a mais ali, e assim, eu acho que o processo ele vai sendo uma sementinha, o roteiro é uma sementinha para atrair a criatividade de todo mundo. Sim, e eu acho que, falando, né, do meu processo de pesquisa de Lucy Creed, eu fui perceber isso também, acho que assistindo talvez não ali na primeira vez, mas eu fiz um processo de transcrição de todas as falas da Lucy Creed. E foi uma loucura, né? Porque transcrever exatamente como ela fala é uma, nossa, é uma experiência assim incrível e muito difícil isso ao mesmo tempo, né? Porque tem muita coisa que é da oralidade. Então, por isso essa pergunta, e que eu acho que é uma característica fundamental, assim, dessa personagem, né? O como ela conta as histórias e como que ela ensina as coisas pra gente. Mas eu vou aproveitar o gancho da outra pergunta, em que você cita os filmes que aparecem, as cenas de paródia, né? Lá com o Alien e também o Star Wars. E aí eu queria entender como que isso surge na ideia ali do roteiro, na concepção do filme. E a gente está falando de dois filmes de ficção científica, né? E aí o meu olhar para Lucy Creed é a partir da lente da ficção científica. Então, eu queria entender como vocês, né, os criadores, se havia se houve esse olhar para a ficção científica, né, para além dos filmes que aparecem ali como paródia, né, que vocês citam e fazem toda a brincadeira, se tiveram outros filmes e se algum desses filmes nacionais, né? Porque a gente tem a questão da ficção científica no Brasil, ainda muito rarefeita, né? Mas existem, né? Principalmente os de comédia, que eu acho que podem dialogar muito com a Lucy Creed. Então, eu queria ver, né, o que que vocês assistiam, né? Quais foram as referências, se houveram referências com relação ao cinema fantástico, de fantasia e ficção científica. Olha, é tão engraçado isso, porque, no geral, por mais que seja a maior bilheteria do Brasil, que é a comédia, por mais que seja esse cinemão que você popular para toda a família, mas eu sempre converso com meus colegas como é profundo você escrever comédia, né? Não é uma brincadeira. A brincadeira está ali na cena e tudo mais. Então, para a gente aprofundar em Lucy Creed, eu acho que a gente assistiu quase todos os filmes, ou reassistiu quase todos os filmes de ficção científica, sabe? Assim, a gente tinha essa demanda mesmo. Por mais que a gente estava fazendo uma comédia, e a gente começou a fazer esse trabalho de pesquisa inicial. Olha, vamos assistir. E cada filme de comédia acaba fazendo com que a gente vá buscar essas referências em filmes de outros gêneros, né? Que não, porque a gente acaba tendo essa necessidade de partir de lugares que já foram feitos, de sucessos, de temas, né? E a ideia da gente assistir não era somente para fazer as paródias, como você falou, era para a gente realmente dominar esse universo, né? A gente ter uma propriedade sobre esse universo, para porque é uma comédia com esse cheirinho de ficção científica, então a gente não pode fugir a algumas premissas, algumas coisas que são do gênero, né? Então, é uma grande brincadeira assistir, mas a gente assistiu tudo, né? E olha que assim, eu nem sou um grande fã de ficção científica, eu gosto de uma coisa, gosto de outra, mas assisti quase tudo e, e reassisti algumas coisas que eu gostava, como Alien, né? Como Star Wars, então, que são clássicos, né? E a gente tem esse trabalho, acho que quase todo filme, quando a gente vai falar sobre um filme de família, de viagem, aí assistir vários filmes de viagem para a gente se inspirar. E é muito interessante esse trabalho, é muito legal poder estar colocando isso aqui, Carol, porque às vezes as pessoas não conseguem saber como é profundo, né? Nem o público em geral, e às vezes até mesmo, já entrando no outro assunto, às vezes até mesmo quem contrata
que às vezes chega para a gente, não é o caso de Lucy Creed, tá? Eu estou dizendo, o mercado em si, às vezes não sabe que não é só escrever um roteiro, né? Ah, você vai escrever um roteiro, a ideia é tal. Não, a gente vai fazer um trabalho de pesquisa, a gente vai ler livros, vamos ver filmes, vamos, né? Então, antes de sentar para escrever qualquer coisa, existe sim esse trabalho de busca, de pesquisa. É muito legal você ter dito isso, porque eu acho que ainda hoje, né, apesar da comédia ser um dos mais conhecidos e assistidos no Brasil, o pessoal às vezes ainda assiste com o pé atrás, né? Aquela coisa tipo, ah, comédia, então não é muito sério, então não vai ter nada para nenhuma reflexão muito profunda. Então, acho que trazer essa demanda, né, de todo esse trabalho que vocês têm de do monte de filmes e textos que vocês vão assistir para, né, dar vida a um personagem, dar vida a um filme, isso é muito importante, né? E aí, aproveitando esse gancho da comédia, né, que normalmente é vista de um jeito assim, ah, um filme que é para a gente rir, né? Ah, vou pôr um filme aqui para eu passar o tempo, um filme que eu não quero pensar muito, vou escolher uma comédia. Normalmente é assim que a gente na academia tem tentado desmontar um pouco isso que acontece, né? De mostrar que não, a comédia ela pode e muitas vezes ela imbuída de uma crítica, né? Tem ali, tá falando sobre uma determinada época, tem um recorte, e aí quando eu vi Lucy Creed pela primeira vez, eu fiquei pensando, caraca, né? Eles enviaram uma mulher nordestina, mãe abandonada ali pelo marido, né? E depois no final do filme a gente descobre o que acontece. Empregada doméstica para fora, para Marte, né? Então, assim, qual a chance que essa pessoa teria, voltando assim para o nosso mundo, né? De explorar um outro lugar, né? Pensando na situação de gênero, raça, classe social, enfim, todas essa somatória do que é a Lucy Creed. Então, o que é a Lucy Creed vai para Marte, né? Não é só essa mulher que tá esgotada do trabalho e da família e que simplesmente quer tirar férias, né? Então, o que está por trás disso, né? Quando a gente pensa nesses atravessamentos da Lucy Creed, com certeza isso foi pensado, né? Mas queria ouvir de você assim, é, 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 como, né, que vocês traduziram isso para a comédia, que aparentemente é uma coisa ali, ah, a gente vai rir aqui, ah, Lucy Creed e tal, lá da TV, mas não, ela é muito mais profunda do que isso, né? Quem que ela representa, né? E eu acho que também completando, qual que é o futuro que ela apresenta para a gente, né? Dessas pessoas que podem eventualmente ocupar outros lugares que elas não ocupam hoje, né? Ou ocupam um pouco, né? Que ainda não tem essa. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa dimensão crítica do filme. É tão legal escutar você falando assim, porque hoje nós temos um olhar mais apurado em relação a, às minorias, em relação aos gêneros, em relação, né? E que quando a gente começou a fazer, a gente não tinha isso como um propósito, né? A base era sobre a família. Tanto que, assim, eu acho que o grande tema de Lucy Creed é família vale mais que qualquer dinheiro, né? Vale mais do que tudo, porque era muito mais por aí. Mas, realmente, a Lucy Creed, ela vem com esses recortes todos, né? E que vem com a representatividade de uma grande maioria das mulheres brasileiras, né? Que são mãe solo, que tem 3, 4 jornadas, que tem que dar conta de cuidar do filho dos outros, enquanto os filhos dela estão não sendo cuidados por quem, né? E nordestina. Então, assim, a, a, a gente acabou trazendo a Lucy Creed trazendo o cenário que a Lucy Creed tinha na vida dela que a gente não via na televisão, né? A gente foi só abrindo esse leque para mostrar o que é que era aquela mulher, onde é que ela vivia, como era a vida dela, que era essa jornada dela, e a gente
e a gente, e a gente também pensar sobre essa disparidade, né? Porque ninguém imagina que essa mulher nordestina, diarista, é, indo para Marte, né? Na verdade, ela não vai para Marte, na verdade, mas ela vai para a NASA, né? Ela vai para a NASA e foi gravado na NASA o filme. Então, ela tem uma experiência de astronauta, né? E por incrível que pareça, a tranquilidade dela de não estar competindo com ninguém, porque ela não estava competindo com ninguém, né? Ela vai passando nos testes, ela vai passando e ela acaba sendo a escolhida para ir. E ela abre mão disso porque ela só queria a família dela mesmo e ela volta para casa. Então, assim, é, ir, ir com Lucy Creed para tão longe, e a gente ainda tem aí um outro plot, né? Que costura que ela está numa entrevista para entrar nos Estados Unidos, né? Com aquele não como uma mudança de vida, não como lá é melhor do que aqui, mas por que não uma mulher nordestina com seus filhos e seu marido não possam viajar para os Estados Unidos e não possam entrar nos Estados Unidos e, né, e poder aproveitar também, né? Então era da gente a gente mostrar que é possível é possível. A gente tem um olhar é, muito preconceituoso em algumas coisas. Inclusive, uma coisa que foi muito prazeroso de fazer, você falou, voltando um pouquinho, você falando que fez a transcrição do que Lucy Creed falava, a gente não teve, porque era uma equipe muito nordestina, né? O Rodrigo é pernambucano, eu também, a Fabiana, o Cadu, a Dadá é piauiense, a- da gente não evitar palavras muito regionais, porque acontece muitas vezes quando a gente vai fazer alguns trabalhos onde tem personagens nordestinos e que quem está coordenando não é nordestino, aí diz, ai, mas não fala essa palavra porque ninguém vai saber e a gente acaba tendo que ter um personagem tradutor do lado, né, para dizer assim, aí pega a macaxeira, aí o que é macaxeira? Sabe, tipo, e às vezes é, fica tão genuíno, né? Porque se eu sou um personagem que eu estou pegando uma macaxeira e dando para o outro, chamando de macaxeira, a pessoa vai entender que aquilo é mandioca, que aquilo é um aipim, né? Que aquilo tem outro nome, mas está ali dentro do contexto. Em Lucy Creed a gente conseguiu fazer com que a Fabiana falasse os termos todos da forma como se fala no Nordeste, com as palavras que a gente usa, sem se preocupar. Eu acho que é entendível, né? Tá aí, tá provado que é entendível. O filme ficou top 1 no Globoplay muito tempo e acho que isso também é uma vitória para esse recorte nordestino, sabe? A gente conseguir falar da nossa forma mesmo no filme para um Brasil inteiro, né? Eu acho que ouvindo você falar agora sobre essa questão da fala, né, de ter palavras que provavelmente a gente aqui, né, sei lá, de São Paulo, não entende, mas pelo contexto a gente compreende ali, né, o que que ela está querendo dizer, ou aprende mesmo, né? São coisas que, enfim, não estão no nosso cotidiano e a gente aprende porque o cinema também é isso, né? O cinema também está aí para ensinar. Eu acho que isso faz com que, né, na minha visão, né, o filme ele seja tão autêntico assim, né? Você acredita na Lucy Creed, né? Assim, nos ensinamentos que ela traz, né? A forma, eu acho isso muito interessante. Como ela, de vez em quando, nas cenas, ela vai soltando, eu vou chamar de pílulas, mas eu não sei se a gente pode chamar disso, mas são pequenos ensinamentos, assim, né? Quando ela tá lá no início do filme com os filhos, por exemplo, e aí ela levou os filhos para cortar o cabelo. E a menina corta o cabelo super curtinho, né? E aí eles brigam, ela fala, mãe, por que que eu cortei o cabelo assim, não sei o quê. Aí o irmão fala, porque você tá com piolho. Aí dá aquela confusão.
E aí ela vai trazer coisas sobre, não, mas menina também pode ter cabelo curto. Não é exatamente isso que ela fala, né? Mas ela Uhum. traz a questão de, da igualdade de gênero, né? Ela fala da forma que ela fala, né? E de vez em quando vai soltando esses pequenas pílulas de ensinamento, assim, né? Como é que é isso na criação do roteiro? Né? Isso foi uma coisa já da própria personagem, porque para cada pessoa com quem ela se relaciona, ela traz uma lição, né? O cara que gosta de se vestir de mulher, né? E aí por isso ele quer ir para Marte. Cara, você tem que ser você, né? Se você gosta, e é isso. E aí no final ele meio que acaba aprendendo isso, porque a Lucy Creed diz isso para ele, né? Então, como é colocar isso na boca da Lucy Creed? Por quê, né? Como vocês pensaram nessas ensinamentos da Lucy Creed? É muito legal de você falar isso, porque isso traz uma outra reflexão, né? Ah, isso não foi, não era uma mensagem nossa da sala de criação colocada na boca da Lucy Creed. Eu acho, e eu não estou querendo ser o dono da razão aqui, mas trazendo um olhar para isso, que às vezes quanto mais a gente pensa numa diarista, ou numa mulher, ou numa nordestina, a gente acha que o preconceito vai ser maior em relação a essa pessoa vai trazer preconceitos. E a sabedoria popular, ela é muito rica, né? Então, a Lucy Creed, ela é inspirada nessas mulheres, como a Fabiana falou, da família, das babás, das pessoas com que a gente convive, e a gente escuta isso dessas pessoas, né? A gente tem uma sabedoria popular que ela foi se perdendo, principalmente eu acho que no lugar da tecnologia, a gente foi perdendo esse contato humano de ouvir esses ditados populares que também eram um ensinamento, que, né, dessa coisa que é passando de vó para de empregado para, né? Então, assim, acho que a Lucy Creed, a gente parte do princípio que a Lucy Creed ela é uma personagem tecnicamente inocente, né? Ela é inocente, ela não vê maldade nas coisas. Ela está sempre vendo as coisas de uma forma positiva. Ela sempre está vendo as coisas de uma maneira é, por mais que a vida seja dura, ela traz essa leveza para isso, né? Então, uma pessoa que tem esse olhar, ela tem esse olhar para tudo. Então, ela acaba transformando a vida daqueles participantes, né? Ela acaba mostrando que cada um daqueles que achavam que não tinham valor, por isso que eles queriam ir embora dali, eles tinham valor. Eles poderiam é, ser útil, poderiam se aceitar. Então, esse lugar da Lucy Creed não é um lugar que, volto a dizer, a gente estava numa época que a gente não tinha essas discussões tão fortes como hoje, né? De militância e tudo mais, mas a personagem mesmo, ela tem esse olhar. A gente partindo do princípio do DNA da personagem, a gente começa a ver que isso seria o mais natural dela dela estar nesse lugar de dar conselhos e pílulas, como você falou, de sabedoria popular, porque ela, é a maneira dela de explicar as coisas que ela acredita, que ela acha que o outro também tem que olhar pelaquela maneira e a forma como ela tem de dizer. Então, eu acho legal que você tenha observado isso, porque a gente perdeu. Eu acredito que a gente perdeu um pouco desse contato da sabedoria popular, né? Estando aí na tecnologia, nas redes, e todo mundo agora cada vez mais profundo e mais sábio para falar sobre determinadas coisas, e a gente perdeu um pouquinho desse olhar humano que a Lucy Creed traz. Isso é muito legal, né? Acho que sabedoria popular, né? Não era algo que eu acho que já estava implícito ali, mas não era algo que tinha me ocorrido mesmo, né? Eu pensei muito na questão da oralidade, que tem muito a ver com a sabedoria popular, a forma como, né, as pessoas
trocam e conhecem e também aprendem, né? E é muito interessante que vocês conseguiram trazer a questão da sabedoria popular em um filme que está falando também sobre tecnologia, né? E o olhar dessa personagem para a tecnologia, né? Que realmente, como você colocou, existe um olhar inocente ali, né? De quase que de você descobrir pela primeira vez, né? Então ela vai realmente comentando ali, principalmente quando ela está ali na- no local, né? Onde me fugiu o nome agora, onde eles no centro de treinamento, e aí ela vai, né? Trazendo as referências dela. Principalmente com relação também à comida, né? O que ela traz. Então, como ela vai apresentando isso, isso é muito bacana. E aí, um ponto que eu queria também trazer é com relação à maternidade, né? Porque também é um filme, Lucy Creed, que dá para a gente ler pela lente da maternidade, né? Como é essa mãe, como que essa mãe ela tem que se desdobrar. E para além de ser mãe de várias outras mil coisas que a Lucy Creed é, né? Que a gente tem meio que três figuras maternas ali muito diferentes, né? A Lucy Creed, a sogra da Lucy Creed, né? Que já não é uma personagem com a qual a gente se simpatiza tanto, e a mulher da casa onde a Lucy Creed trabalha, né? Então tem esses três ser mães diferentes, assim, que tem a ver, né, com as classes sociais, tem a ver com, né, todo o universo que essas mulheres elas são criadas e elas vivem. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre esse lado da maternidade, como que isso foi pensado, se isso foi pensado, né? Porque também é um filme que dá para ler por essa lente aí, da maternidade. A gente teve a sorte de ter a Dada Coelho com a gente nessa parte de criação, né? Então a Dada é essa mulher que eu admiro demais, né? Que é uma mulher que tem esse olhar sobre as outras mulheres com propriedade essa vontade de refletir, né? Eu acho que a Dada trouxe isso, foi trazendo isso para a gente, foi nos guiando de uma forma legal sobre o papel da mãe dentro do filme, né? Apesar da gente ter ali aquela sogra da Lucy Creed, vamos dizer assim, aproveitadora, né? Ali, mas, mas a gente vê que ela não é uma má avó, né? Ela não é uma má avó, ela é simplesmente uma aproveitadora que quer se aproveitar, ganhar dinheiro fácil, enfim, mas ela inclusive fica até sentida quando os netos enfrentam ela, ela vai embora, né? E também, por outro lado, a gente tem ali aquela mãe, que é a mãe que tem que trabalhar fora, passar tempo fora e que deixa o bem mais precioso dela, que é o filho na mão de Lucy Creed, né? Que é a pessoa que está ali cuidando e dando atenção. Que a gente também tem essa figura do pai, não foi esse o ponto que você perguntou, mas mostrando que às vezes a gente perde, era uma pequena mensagem, perde o simples da vida, que é prestar atenção no desenho de um filho, de tal, porque a gente tem que estar trabalhando, né? A falta de atenção do pai e a ausência da mãe era para o trabalho e para esse trabalho trazer algum conforto para esse filho, né? E às vezes o mais importante seria um olhar mais atencioso para um desenho, seria a presença melhor da mãe, né? E eu acho que quando você tem essa mãe que tem uma outra mãe tomando conta do seu filho, eu acho que existe ali né? Acho que ali, estou falando aqui bem de coração aberto, que ali existe uma cumplicidade de uma certa forma, apesar de ter um lugar de patroa e de empregada no nosso filme, mas existe um lugar ali de cumplicidade porque existe um elo,
que liga as duas, que não é só o dinheiro para se fazer um serviço, né? E que bom que fosse assim em todas as casas e todos os lares, né? Que tivesse essa sororidade também dentro dessa relação entre a patroa e a babá e a diarista, né? E que às vezes não é assim que acontece, mas Lucy Creed não poderia ter uma patroa diferente, né? Porque para você a Lucy Creed ela tem uma justiça muito forte na personagem. Ela não gosta das coisas injustas, né? Então ela não, eu acho que ela não trabalharia na casa de uma família que ela não se sentisse acolhida, como se fosse mais uma extensão da casa dela. Nunca vai ser, né? Nunca vai ser a sua casa ali, é o lugar de trabalho, mas tanto que a relação dela com o Tavinho é que leva ela para a viagem, né? Ele fica com dó dela porque ela tá triste e diz para ela se ela não quer. Ela diz que a família dela acabou, que ela quer ir para um lugar bem distante e ele acaba escrevendo ela no programa, né? Sim, eu acho que ouvindo você falar agora, né, sobre essa coisa do senso de justiça, da Lucy Creed e das diferentes mães que a gente tem no filme, eu acho que faz a gente ir para um caminho, assim, de que realmente a gente não tem um personagem, Lucy Creed, que seja, sei lá, um vilão da história, assim. Por mais que a gente tenha, né, a principal competidora ali, que dorme lá junto com a Lucy Creed no mesmo Uhum. quarto, enfim, que elas estão sempre discutindo, né? Não dá para dizer assim que existe uma vilã ou um vilão, né? Eu acho que os personagens eles são muito é, é, humanos, assim, nesse sentido, né? De não são, sei lá, 100% do tempo eles são muito legais ou bons, ou 100% do tempo eles são malvados e estão tramando alguma coisa, né? Então, acho que isso do filme é muito interessante e ajuda justamente a trazer complexidades, né, para esses personagens. E, no meu caso, claro, né, que foco mais na personagem principal, que é a Lucy Creed, complexidades para Lucy Creed, né, de ser essa mulher nordestina, e aí isso me fez ir atrás de outros filmes que também representavam as mulheres nordestinas para entender, tá, o que que a gente tem de diferença, né? Como que é essa mulher nordestina representada hoje, como ela foi, sei lá, representada no cinema novo, no cinema marginal. Então, acho que isso possibilita comparações entre épocas também bem interessantes. E aí, uma coisa que eu queria perguntar, assim, de curiosidade, a recepção. Vocês, como que foi, né, do que você sabe, como que foi a recepção de Lucy Creed? E se foi de um jeito que vocês esperavam que seria mesmo, tendo em vista, né, que é um filme Globo Filmes, que tem o recorte da comédia, e é dessa gravação fora do país, né, que isso é muito legal, porque mostra ali um outro, literalmente um outro mundo, né? Então isso é interessante, né, para a gente pensar dentro do contexto do filme e do cinema brasileiro, né? Olha, o cinema é uma obra o filme é uma obra que demora muito, né? Então, assim, a gente começou esse projeto em 2014, a gente foi desenvolvê-lo em 2015, 2016, e o Secreto só foi lançado em 2020, né? Ou 21, mas acho que foi 20. Então, assim, tem uma lacuna de tempo, né, que vai afastando um pouco a gente acaba virando espectador quando vai assistir de novo, né, porque você já está fazendo outros projetos e tudo mais. E quando a gente começou, a gente não tinha todos esses nomes envolvidos, era só uma ideia, e depois eu acho que primeiro entrou a Downtown Filmes, e enfim, aí foi o roteiro, a história, a Fabiana, o Rodrigo foram né, trazendo essas outras pessoas que acreditaram também na história, que acharam algo diferente, como você falou, porque a grande brincadeira que a gente queria no segundo ato
era que a gente torcesse para que Lucy Creed não ganhasse, né? Porque senão ela ia embora e não voltava mais nunca. E ela ia ganhando, né? A gente fazer uma inversão aí, né? Geralmente no segundo ato de um filme, você tem aí o personagem sempre meio que apanhando, apanhando, apanhando para poder ele reagir no clímax. E a gente resolveu fazer, fazer meio que uma inversão aí dela, quem vai apanhando é o público. Meu Deus, ela não pode passar nesse outro. Ela, não, ela passou nesse. Não, ela vai embora, não vai voltar mais nunca, né? E a repercussão, nossa, a gente sempre espera que seja um sucesso, mas foi muito mais do que pelo menos eu imaginava, é, porque a gente teve, foi lançado na época da pandemia, né? E, e, e a gente estava sofrendo ali, ninguém ia para o cinema, né? Aquela coisa toda. E aí eu acho que a gente teve uma apresentação dele dentro do BBB, né? E, e isso acho que foi uma janela muito legal também para outros públicos, né? E a repercussão foi gigantesca, assim, as pessoas que vinham falar comigo, o tempo que ele passou como top 1 no Globoplay, e, e aí eu acho, isso aí sou eu, tá? Não é uma verdade absoluta, sou eu dizendo para você. Quando o filme passa na sessão da tarde, é porque ele fez muito sucesso. Então, o orgulho que eu tenho é que o filme passou duas vezes na sessão da tarde. Então, era um lugar onde assistia os filmes de grande sucesso e estava vendo o Lucy Creed lá na sessão da tarde. Então isso daí já foi uma grande alegria para mim. Que legal, muito legal. É muito, assim, interessante ouvir você falando sobre todo esse processo de criação e realmente, né, são anos passando ali para fazer um filme, né? Então, imagino o quanto que isso também não tenha se reorganizado, né? E aí, nesse tempo, né, que você falou, de 2014 até 2000, pelo menos quando a gente joga no Google aqui, é 2021, ano de lançamento, né? Talvez, não sei, 2020. Vai ser a última pergunta, Luísa. É porque como você falou dessa coisa desse arco de tempo, né, 2014 até 2020, eu fiquei pensando na figura do Marcos Pontes, né, que é o astronauta brasileiro, enfim, que vai aparecer no filme. E aí, não é o meu foco, né? Acho que não é a figura principal, mas eu acho que para 2021 a gente tem uma leitura, né? A gente tem todo acontecimentos ali dele, com, enfim, questões políticas. É óbvio que isso em 2014 assim, era um outro cenário, né? Mas como que isso se transforma, assim? Como que foi também essa ele enquanto personagem? Na verdade, ele faz ele mesmo no filme, né? Mas como que foi esse personagem, assim? Porque Olha, a, a ideia, a nossa ideia, né, era a gente mostrar que a gente tem um astronauta brasileiro, né? Então, era falar sobre o sonho, sobre a conquista, sobre que é possível. Então, tudo isso estava ali colocado no filme, né? É possível, sim, você ser um jovem brasileiro, uma criança, e querer ser um astronauta, né? Então, a representatividade dele ali no filme era essa, né? E para mostrar, né? Trazer um personagem brasileiro que virou um astronauta. E é claro que a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas acho que isso não teve nenhuma interferência no filme. Eu acho que, como a participação dele é como ele mesmo no papel de astronauta, e não como político ou como outra coisa, né? Apresentando o universo que é um universo que todo mundo também quer conhecer, né? Sem nenhuma, né? Mostrando sobre aquele tema, aquele assunto que está dentro do filme, eu acho que ele que ele passou dentro do filme
como um personagem que ele deveria ter a função dele de passar, né? E eu já sei que a gente está chegando no final, mas eu queria só pegar aqui e falar um pouquinho sobre uma coisa que você falou antes, que é do tipo, não tem um vilão, não tem. Realmente, nós temos alguns antagonistas, né, no filme, mas eu queria deixar aqui só uma reflexão em cima da comédia, porque eu acho que hoje a gente perdeu um pouquinho, quem tá decidindo como as comédias elas vão acontecer, ficou meio que apavorado com as questões da, da boa política social, das questões do que pode e o que não pode, e, e acho que se tem um olhar um pouco perdido em relação a isso, porque exatamente Lucy Creed é um filme que ele agrada a todo mundo, a toda a família, ele tá ali fazendo humor sem precisar ser politicamente incorreto. Então, assim, é possível fazer um humor de qualidade, é possível fazer comédia de qualidade, com esse, vamos assim dizer, com esse olhar mais tranquilo, como você falou, a gente não tem grandes maldades, a gente não tem, a gente tem um filme para divertir, né? E eu acho que a comédia tem esse espaço, a gente consegue fazer comédia com esse humor leve, sim, e que Lucy Creed é uma prova disso. Muito legal, Chico, muito legal. Acho que eu concordo com você mesmo com relação à comédia, né? E eu acho que mesmo pensando, né, na comédia como essas histórias que vão divertir a gente, e que a gente vai querer acompanhar ali, enfim, que vai, né, ser uma coisa prazerosa, a gente sempre consegue pensar nos resultados disso, né? Então, o Lucy Creed me fez olhar para coisas que eu nunca tinha olhado, né? Então, acho que isso que é interessante, né? A gente ia assistir o filme sem já um preconceito de, não, porque vai ser uma comédia, vai ser isso, então já tá dada, né? A história já tá toda dada. E aí, só um último comentário, que você falou sobre a questão da representatividade, né, do astronauta e tudo mais, e também do fato de você, em Lucy Creed, uma das ideias é mostrar que é possível, né, é possível, sei lá, você querer se tornar um astronauta, você poder viajar para fora, enfim, várias coisas para além de alcançar o espaço. Eu acho que essa é uma das intenções, né? E aí eu me lembrei que assim que eu vi Lucy Creed, logo depois a gente teve o Marte 1, né? O filme Marte 1, que também fala, não na chave da comédia, dentro de uma outra chave, mas que eu acho que também vai abrindo esse leque de que outros espaços, para além do sideral, a gente pode ocupar, né? Sendo comédia, sendo uma mulher nordestina, mãe, enfim, tudo que a Lucy Creed é para ocupar esses espaços. No caso de Marte 1, né? Um garoto preto, né? Então, eu acho que isso são filmes que são muito importantes para a gente se divertir, sim, e também pensar sobre o que eles querem dizer, o que eles podem dizer sobre a nossa realidade, né? Enquanto país e enquanto o país que produz cinema, né? Então, se você tiver alguma coisa que você queira comentar sobre isso, né? Falar com relação ao filme, acho que se você quiser, para a gente Ó, fechar. olha, Carol, deixa eu dizer para você, eu acho que isso desse é possível ir para outro universo, pensar em um espaço maior, eu acho isso é uma coisa que está ali dentro de cada roteirista, sabia? Assim, sem a gente parar para pensar, estou pensando agora com você, porque a gente parte do nada, a gente parte de uma ideia e que ela vai se tornar uma constelação, né? A gente tem meio que isso, né? A gente está ali com uma folha em branco e a gente está criando uma narrativa e que aquilo vai se tornar além das fronteiras que a gente tem poder, né? O nosso poder é de simplesmente imaginar, colocar no papel e aquilo vai
fazendo com que, atraindo outras pessoas, é aquilo. Então, não existe uma fronteira para nós da área de criação, né? A gente não tem barreira. Claro que quando você está dentro de um projeto que tem um valor limitado ou que tem algumas demandas, você tem alguns elementos que impedem de você voar mais alto. Mas no essencial, no básico da coisa, a gente sim tem esse olhar de que é possível. Se eu, lavando meu prato, pensei numa cena, e eu vou lá e escrevo essa cena, e eu faço as pessoas todas rirem ou chorarem com aquilo, né? Onde tá essa barreira do que é possível, de que é realizável, né? De que a gente pode tocar as pessoas, que a gente pode conseguir levar o que estava dentro da nossa cabeça para o coração das pessoas, sem parecer piegas, mas é bem por aí mesmo a ideia. Então, eu acho que é tão legal quando a gente assiste. Eu gosto de todos os tipos de filmes, de todos os gêneros, mas quando a gente assiste um filme que a gente sai com um sorriso, que a gente sai leve, quando a gente sai com alguma esperança de sentar e perguntar: e aí, se você fosse convidado para ir para Marte? Você ia querer, Carol, sabe, de trazer essas pequenas discussões, essa imaginação e trazer esse poder da gente questionar e imaginar e não ficar. Eu acho que a gente perdeu muito do lúdico nesses últimos tempos na arte e principalmente no audiovisual. A gente ficou muito na palavra do que tem que ser dito para todo mundo escutar, e a gente perdeu uma forma, de fazer com que essa mensagem esteja ali, porque o público, a gente não pode subestimar o público, ao contrário, o público, ele é mais inteligente do que a gente, porque se a gente se coloca no lugar do público, a gente adora fazer assim: olha, esse é que é o assassino. Tá vendo que eu disse a você que esse é o assassino? Viu o que eu falei? A gente gosta de ir montando na nossa cabeça o que é aquelas pequenas mensagens, o que está no subtexto, e eu tirar a conclusão disso tudo como público, né? Então, eu acho que quanto mais a gente tentar voltar a ter um universo audiovisual que tem esse, estou chamando de lúdico, mas enfim, lúdico, onde a gente possa estar com metáforas, onde a gente tem ali no subtexto mensagens que não são claramente verborrágica, a gente vai conseguir, eu acho que ter mais sucesso e pelo menos ser mais divertido, não acha? Com certeza. Um lugar onde a gente possa ser livre para fabular, né? Eu acho que é isso. Ter fabulações e, enfim, imaginação e poder proporcionar outros mundos, assim, né? Ou outras visões de um mesmo mundo, né? Acho que isso é o mais importante. Mas Sim. aí foi maravilhoso falar com você, adorei é, saber das curiosidades do filme, saber do processo de criação. Isso é muito interessante para gente que pesquisa. E, né, não é necessariamente são informações que a gente às vezes consegue ter acesso, assim, então isso é muito gratificante. Então, quero te agradecer pela conversa, e que venham mais Lucicreides para Marte e outros planetas, enfim, acho que isso que para divertir a gente e trazer, né, essas lições e trazer reflexão, né? Acho que isso é o mais importante. Ó, Obrigada. Carol, eu que fico feliz da gente estar aqui conversando. Foi um prazer para mim, né? Por esse bate-papo mesmo. E ficar feliz porque a gente. Olha de novo, como não tem fronteiras. Olha o que o Lucicred está proporcionando. A gente se conhecer, está conversando aqui, você tem um projeto de pesquisa. Olha, né? Então, isso realmente, para mim, é ou não é ir para outro planeta, né? Aquela ideia foi para outro planeta, estamos em outro planeta falando. Então, assim, eu fico muito feliz pelo nosso bate-papo. Eu espero que assim que eu tenha tirado realmente essas dúvidas e estou aqui à disposição para a gente conversar mais, se você quiser, para a gente trocar mais ideias. E olha, existe ideia de Lucicrede 2 por aí, hein? Só não posso contar nada.
Bom saber. Obrigada, Chico. Eu que agradeço. Oi, gente, eu espero que vocês tenham gostado do papo que eu tive com o Chico. É sempre muito interessante e divertido poder desvendar aí os caminhos das pessoas que criam essas histórias, né, dos filmes que a gente assiste. E para você que se interessa pelo recorte do fantástico, o horror, a ficção científica, a fantasia, eu aconselho que você dê uma olhada nos trabalhos do livro O Brasil Fantástico no Cinema, no qual o artigo da Lucy Creide também foi publicado, né? O selo Fantástica está voltado para esse tipo de discussão sobre as produções do gênero fantástico. Então, se você curte o gênero, se você tem interesse em saber mais, né, sobre o que o pessoal tem produzido e tem pensado sobre isso, eu aconselho você, a olhar para o selo Fantástica. Então acessem o site fantástica.com.br, que lá vocês vão encontrar o livro e vão encontrar também a revista, que foi lançada recentemente. Boa leitura para vocês!